Ora, vem, Senhor Jesus. Vem falar conosco, Senhor, esta noite. Que Tu possas, Senhor, nos aquecer com a palavra rima para as nossas vidas. Que nós não saiamos mais da mesma forma, mas que nós encontremos as respostas. Que nos encontremos o sustento, Pai, na Tua palavra esta noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia. Vamos deixar abertas as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 4, a partir do versículo 23. Ontem eu tive um dia muito difícil. Um dia muito agitado, um dia que eu não estava controlando as minhas emoções por umas coisas que eu ouvi que feriram muito a mim. E por mais que eu falasse com o Senhor, estava de uma forma tão forte que eu não conseguia parar e raciocinar. A palavra já estava pronta, mas algo me inquietava. E eu moro num tipo sítio, sabor de sítio. E lá eu fui orar, quando eu cheguei já muito tarde, me derramar diante do Senhor e expor os meus sentimentos. A inquietação, a dor, a tristeza. E perguntei, Senhor, exatamente isso, que se o Senhor quer que eu leve à igreja? E o Senhor disse, não, minha filha. Depois de tudo prontinho, veio uma pergunta ao meu coração. O que Deus está procurando na terra? O que Deus está procurando na terra? E Ele me fez lembrar dessa passagem que eu vou ler com vocês agora. Em João, no capítulo 4, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deixa eu repetir. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Podem se sentar dando glória, amadas. Aleluia. E eu disse, mas Deus, o que é que tem a ver uma palavra com a outra? Nada. Literalmente nada. Mas a gente obedece. A gente obedece. E fiquei meditando, e aquilo foi entrando pelas minhas entranhas e tomou algo em mim que eu quero transbordar também na vida dos amados. Porque, queridos, nós vivemos numa geração que procura muitas coisas. A gente vive procurando. A gente vive procurando dinheiro. A gente vive procurando estabilidade, reconhecimento, seguidores, né? Está muito na moda procurar seguidores, procurar fama, oportunidades. Nós procuramos o milagre, ou os milagres, ou o milagre, ou um milagre. Mas quando nós todos, né? Enquanto nós todos estamos procurando alguma coisa, sempre à procura de alguma coisa, deixa eu falar para vocês, Deus também está procurando. Deus também está procurando. E olha que cena extraordinária, logo o nosso Deus, o Deus que sabe tudo, o Deus que sabe todas as coisas. Aí o Deus, o nosso Deus, que conhece todas as pessoas no íntimo, que conhece. O nosso Deus que vê aquilo que está oculto, que está escondido, é esse nosso Deus, o Deus que governa o universo, que tem controle absoluto de tudo. Ah, mas esse Deus olha para a terra, para aqui, para a terra, e procura alguém. Ele procura alguém. Não porque ele não saiba onde está essa pessoa, ele sabe perfeitamente, mas porque essas pessoas são aquelas que possuem algo
que Ele quer encontrar. Algo que o Senhor quer encontrar. E a Bíblia, ela não fala de forma nenhuma que Ele está procurando cantores ou pregadores, ou pessoas famosas, ou pessoas perfeitas. Longe disso, a palavra do Senhor não fala dessa forma, mas a palavra afirma, como nós lemos há pouco, o Pai procura verdadeiros adoradores. Isso muda, completamente a nossa forma de enxergar a nossa vida cristã. Deus, Ele está procurando. Ele está procurando. E talvez nós estejamos tentando oferecer a Deus coisas que Ele nunca pediu. Vocês já pararam para pensar? Talvez nós estejamos nos esforçando para fazer coisas para Deus, onde Ele nem pediu. Ele nunca pediu, mas nós estamos lá, incessantemente tentando fazer. Aleluia. E quando nós estamos tentando fazer as coisas para Deus, que às vezes Ele nem pediu, nós estamos exatamente deixando de fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele mais deseja. Olha, amadas, hoje existem igrejas imensas, a gente olha, é bonito, Igrejas grandes, palcos maravilhosos, impressionantes, tecnologia, luzes, eventos. Isso tudo é muito bom, isso tudo é importante, mas olha, deixa eu dizer para você, nada substitui um coração rendido. Não são as luzes, não é a plataforma, não é a visibilidade, não é a tecnologia, nada vai substituir um coração rendido ao Senhor. Porque Deus, Ele nunca se impressiona com aquilo que impressiona os homens. Deus não vê como o homem vê. Vê de uma forma diferente. Ele continua olhando para dentro. Vocês imaginem um filho. Esse filho, ele compra para o pai toda semana. Ele compra perfumes, presentes, relógios, roupas. Mas esse filho, apesar de dar tanto presente, de ter uma condição econômica boa, ele nunca senta para estar perto do pai. Ele nunca senta para ter um momento de conversa com o pai. Nunca o abraça, nunca pergunta como o pai está. Nunca passa tempo com o pai. Agora você imagina outro filho. Esse filho que talvez não tenha dinheiro, não consegue comprar bons presentes, mas toda semana ele chega perto do pai. Ele abraça, ele conversa, ele escuta, ele sorri, ele passa tempo ao lado do pai. E eu pergunto à igreja essa noite, qual dos dois filhos alegra mais o coração do pai? Aquele que dá, receber é ótimo, receber presente. Quem não gosta? Eu gosto, viu? Podem me dar, não tem problema. Mas o que é que o pai prefere? Aquele que só dá o presente, que só dá as coisas boas, mas não tem um tempo com ele? Ou aquele que não pode, mas se preocupa em estar na presença do pai? Compartilhando momentos, tempo de qualidade. Qual desses dois filhos agrada mais ao pai, igreja? Primeiro ou segundo? Eu creio que todos nós responderíamos agora ao segundo. Mas por quê? Por causa do relacionamento. Relacionamentos são mais importantes do que presentes. Presentes são bons, mas o relacionamento é muito mais importante do que os presentes. E é exatamente isso que Deus está dizendo para nós. Que Ele não procura apenas aquilo que nós venhamos a fazer. Apenas aquilo que nós façamos, mesmo com alegria, mesmo com entusiasmo, mesmo com amor. Não é apenas o que nós fazemos para Ele. Ele procura quem deseja estar com Ele, juntinho dEle, tempo com Ele, ouvindo.
recebendo a presença dEle. É isso que Ele procura. Aqueles que desejam estar com Ele. Existem pessoas que trabalham para o Deus, mas não necessariamente caminham com Deus. Trabalhar com Deus é ótimo, maravilha, mas não significa que o trabalhar com Deus é estar caminhando com Deus. Bem longe disso. Existem pessoas que cantam, mas perderam a adoração. Há pessoas que pregam, mas perderam a intimidade. Tem pessoas que servem, mas perderam o primeiro amor. Tem pessoas que frequentam cultos, mas o coração, está lá distante. Vem para cumprir um compromisso. Vem para mostrar que vem, mas o coração está lá distante. Por isso que Jesus disse àquela mulher samaritana: olha, está chegando a hora. Na verdade, ela já chegou. Aleluia, porque Deus, Ele não está mudando o lugar de adoração. Não. Ele está mudando, Ele quer mudar o tipo de adorador. Não importa o lugar. Discutiam, mas é nesse monte, em Jerusalém. E Jesus responde: o problema nunca foi o monte, o problema nunca foi Jerusalém ou o lugar, não. Aleluia! O problema sempre foi o coração. Como está o nosso coração? Hoje Deus, Ele não pergunta em qual igreja você congrega. Olha, qual igreja você congrega? Ele está perguntando, Ele pergunta: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Deus, Ele não pergunta quantos cargos ou quais cargos você ocupa. Ele pergunta: você ainda me ama? Você ainda me ama? Ele não pergunta quantas pessoas conhecem o seu nome. Ele pergunta: eu conheço a sua voz quando você fala comigo? Podemos até, queridos, sermos conhecidos na terra, mas ser conhecido na terra não significa ser conhecido no céu. Muito melhor é ser conhecido no céu do que na terra. Quero falar para vocês essa noite que Deus, Ele não procura perfeição. Não. Ele procura um coração verdadeiro. Um coração ensinável. Um coração aberto para receber dEle. Talvez essa seja a notícia mais libertadora que eu venho dar essa noite. Ele não procura pessoas perfeitas, ou que sabem, ou que fazem, acontecem. Não, eles procuram pessoas com o coração sincero, verdadeiro. Deus nunca exigiu perfeição para receber alguém. Até porque Ele disse: venha como está, da sua forma. Porque se Ele procurasse em pessoas perfeitas, olha, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós. Deus, Ele escolheu pessoas improváveis. Ele escolheu Moisés. Quem era Moisés? Ele dizia que nem sabia falar. Não sei falar. Precisou de um amparo para outra pessoa aí, como interlocutor dele, porque ele dizia que não sabia falar. Escolheu Davi. Quão improvável Davi era, esquecido lá no pasto, esquecido no campo, queridos. Ninguém lá, esquecido. Ele escolheu Pedro. Pedro
impulsivo. Pedro, falho. Improvável, né, Pedro? Ele escolheu a Maria Madalena, a pecadora. Aquela que quando passava na rua, as pessoas diziam assim: olha, vai ali a pecadora. Mas ele escolheu. Ele escolheu Paulo. Paulo, aquele que perseguia, aquele que ia lá, aquele que matava os cristãos. Perseguia a igreja. Pessoas improváveis, como eu, como você. Mas o que é que todos tinham em comum? O que é que todos nós temos em comum? Nenhum era perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas quando encontraram a Deus, quando nós encontramos a Deus, quando eles encontraram a Deus, eles decidiram entregar o seu coração. Decidiram entregar o seu coração. E qual o nível de entrega nós estamos vivendo? Já pararam para pensar qual o nível de entrega eu estou vivendo? Estou ofertando ao Senhor? Porque Deus, Ele trabalha melhor com o coração quebrantado do que com uma aparência impecável. Deus olha para a gente e diz assim: vai lá, olha, coração. Pode ninguém dar nada. Pode ser subjugado, pode ser humilhado, pode ser esquecido, pode ser não sei o quê. Mas Ele prefere aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Não há aparência, não há máscara. O maior obstáculo, querido, para Deus não são as nossas fraquezas, não. Não são a gente admitir que nós somos fracos, que nós precisamos de apoio, que nós não sabemos só, que precisamos de ajuda. Não. O maior obstáculo, querido, é a falta de sinceridade. Sabe por que muitas vezes a gente quer negociar com Deus e quer ludibriar a Deus e a gente acha que vai conseguir enganar a Deus? Olha, Senhor, eu fiz isso assim, mas olha, foi sem querer, viu? Eu vou mudar. E Deus sabe que o seu coração ainda não está disposto realmente a mudar. Olha, Deus, amanhã, viu, Deus? Ou depois da manhã, Deus sabe que nem amanhã nem depois da manhã, porque o seu coração ainda não está aberto para isso. Queridos, Deus, Ele prefere que nós sejamos sinceros, que cheguemos a Ele e dizer: Senhor, olha para mim, Pai, eu quero até, mas eu não consigo, eu não sei, eu não posso, me ajude, Pai, me ajuda. Pai, eu não posso, eu não tenho forças. Ele prefere. Uma taça de cristal, queridos, ela é bonita, né? Ela é vistosa, ela brilha, ela encanta, ela é de cristal. Mas se essa taça estiver vazia, qual a utilidade que ela tem? Ela continua sem cumprir a sua finalidade. Se essa taça estivesse aqui vazia, por mais bonita que ela fosse, ela não estaria cumprindo a sua utilidade. Agora imagine um simples copo de barro, sem beleza, sem luxo, mas cheio de água. Cheio de água. Qual os dois ia matar a sede, queridos? Não é a aparência que importa. Não é a aparência que importa. É o conteúdo. A gente precisa aprender a não se preocupar tanto com essa aparência. Diz assim que quem vê cara não vê coração. Assim também é conosco. Deus não procura vitrines espirituais. Eu sou espiritual, uau, uau. Eu sou bom, bom, bom. Eu faço e aconteço. Oh, não. Ele procura corações cheios da sua presença. Oh, Senhor, como eu quero um coração
cheio da tua presença, Senhor. Talvez hoje, tem alguém assim pensando: pastora, mas eu não sou digno. E eu concordo. Você não é digno porque eu também não sou digna. Todos nós não somos dignos. Nenhum de nós é digno, queridos. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Deus, ele não chama os dignos. Ele torna digno aquele que entende o seu chamado. Ele não espera que você se conserte sozinho para depois se aproximar. Será que vai ter tempo? Hoje não, porque assim, primeiro eu vou fazer, primeiro eu vou me ajeitar, primeiro eu vou mudar para depois ir, queridos. Essa é uma mentira do diabo. Pode ser que nem dê tempo, imagine. Porque Deus diz assim: venha como estás. Venha com seu coração quebrado, abatido. Venha doente, venha bom, venha de qualquer forma, venha como está, porque é o Senhor e Ele diz: eu vou transformar a sua vida. É o Senhor que diz que vai transformar a nossa vida. Deus, Ele nunca encontrou um verdadeiro adorador que chegou perfeito no altar. Nunca. Todos chegaram de uma certa forma, quebrados ou com uma situação, mas chegar de um jeito não significa permanecer desse jeito. Porque depois que nós o encontramos de fato, a sua presença nos modifica. É por isso, queridos, que o verdadeiro adorador não finge. Não tem como fingir. Ele chora quando ele precisa chorar, ele se arrepende quando ele precisa se arrepender, ele confessa quando precisa confessar, porque Deus, Ele não rejeita, nunca rejeitou, não rejeita e nunca rejeitará um coração quebrantado e contrito. Esse é o nosso Deus. Dá uma glória a Deus, queridos. Aleluia. Mas existe algo que impede muitas pessoas de viver essa verdadeira adoração. Elas até aprenderam a ser espirituais, mas elas não querem permitir que o Senhor transforme. Que o Senhor transforme as suas vidas. Nós precisamos deixar que o Senhor comande a nossa vida toda. O maior inimigo da verdadeira adoração é uma religião sem relacionamentos. Eu vou repetir. O verdadeiro inimigo da adoração é uma religião sem relacionamentos. Vamos para o versículo 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Antes de falar sobre a adoradora, Jesus fala com uma mulher que carregava nela uma história de sucessivos fracassos. Talvez você também carregue histórias de fracasso, ou conhece alguém que carrega histórias de fracasso. Aquela mulher havia sido rejeitada pela sociedade. Aquela mulher era estigmatizada. Aquela mulher carregava culpa, ela carregava vergonha, ela carregava feridas. Imagine o peso que aquela mulher carregava. E ela foi buscar água justamente ao meio-dia, quando ninguém estava lá naquele poço, porque ela preferia enfrentar o calor, aquele calor causticante do sol, a enfrentar o olhar das pessoas acusando, apontando. Mas aquele dia, quando aquela mulher chegou no poço,
Jesus já estava esperando. Jesus já estava esperando. Olha, irmãos, isso é maravilhoso. Aquela mulher pensava que estava até procurando água, mas na verdade era Deus que estava procurando por ela. Era Jesus que já estava procurando por ela, estava esperando. Aleluia. Talvez alguém tenha entrado aqui esta noite, nesse culto, pensando até que veio cumprir apenas um compromisso, uma tarefa, uma atividade. Mas olha, você está enganado, porque o Espírito Santo quer dizer, você não veio apenas participar de um culto. Deus marcou um encontro com você. Talvez você não tenha entendido o que eu tenha falado. Deus, Ele marcou um encontro com você. Aleluia. Muitos fazem como aquela mulher, fogem. Porque durante a conversa, Jesus, Ele tocou na raiz do problema. Muitas vezes é preciso se expor, é preciso tocar naquele problema, que a pessoa seja curada, seja liberta, seja transformada. E muitos não querem ouvir, muitos não querem ser confrontados. Aleluia. Mas durante essa conversa com Jesus, Ele fala da sede da alma daquela mulher. Não era a sede física, era a sede da alma. Mas a mulher foi logo, mudou de assunto. Ela disse, os nossos pais adoraram ali, nossos pais adoraram aqui. Quantas vezes estamos discutindo por coisas, perdendo tempo. Discussões sobre igreja, discussões sobre jogo, discussões sobre isso, discussão sobre aquilo, querido. Jesus, Ele não veio fundar uma religião, não. Quando Ele respondeu àquela mulher samaritana, Ele praticamente disse assim, olha, o problema nunca foi o monte, nem Jerusalém, porque Deus não está preso a um lugar. Deus procura um coração. Deus procura o nosso coração esta noite. Hoje, o templo é o nosso coração, é o Espírito Santo que habita em nós. Tem uma história que um famoso violinista, ele foi convidado para tocar numa plateia muito grande. E quando terminou aquela apresentação, face à apresentação maravilhosa do violonista, as pessoas aplaudiram, ficaram de pé, mas ele ficou ali estagnado. Ele não esboçou nenhuma emoção, ficou olhando para trás. Mas quando ele viu um senhor, e o Senhor fez um sinal de aprovação para ele, ali ele sorriu. Porque aquele Senhor, Ele foi o responsável, Ele foi o mestre, aquele que o havia ensinado durante toda a infância. Olha, enquanto todos aplaudiam, Ele esperava apenas a aprovação daquele que realmente conhecia a sua entrega. Sabe quem conhece a sua entrega? Só Deus. Só Deus conhece profundamente a sua entrega, o seu coração. Como eu falei no começo, nós vivemos numa geração onde quer muitos aplausos, mas o verdadeiro adorador faz apenas uma pergunta. Que essa seja a nossa pergunta. Será que o meu Pai percebeu a minha adoração? Será que o meu Pai percebeu a minha adoração? Queridos, adoração é muito diferente de cantar. Muito diferente. Quando eu liderava o louvor, e nós tínhamos momentos de discipulado ali, era o que eu queria deixar naqueles meninos tão novos, o que é realmente adorar. E era muito distante de cantar, muito diferente. Aleluia. No fim da nossa vida, olha, não importará quantas pessoas elogiaram o nosso ministério.
Importará a gente ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. É o que eu quero um dia, quando eu chegar diante do Senhor, Ele olhar para mim e dizer: muito bem, serva boa e fiel. Esse é o meu objetivo de vida. Esse deve ser o nosso objetivo de vida. E o Senhor dizer: entra no gozo do seu Senhor, queridos. Aleluia. Talvez o Espírito Santo esteja perguntando nesta noite: qual foi a última vez que você chorou só porque você sentiu a presença? Ontem eu não consegui porque eu passei o dia chorando de tristeza, mas à noite eu chorei com a presença do Senhor, que era forte, que era palpável. Eu chorei na presença dEle. Nós temos chorado na presença dEle com a sinceridade. Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia, não para preparar uma mensagem, um devocional, mas simplesmente com o desejo de ouvi-lo falar? Fala, papai, eu quero ouvir a tua voz. Quando foi a última vez que você disse: Senhor, eu não quero apenas trabalhar para ti, apesar de eu gostar, apesar de eu querer tanto, não quero só trabalhar, eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero andar contigo. Porque Deus, Ele ainda está procurando, queridas. Hoje Ele está procurando. Talvez nesta noite Ele esteja procurando alguém exatamente aqui, neste lugar. Mas existe uma característica diferente de um verdadeiro adorador de todas as outras pessoas. Porque o verdadeiro adorador, ele descobriu que a adoração não nasce quando a sua vida está perfeita. Ela nasce quando o coração escolhe confiar em Deus, independente da circunstância, independente da dor, independente da notícia, independente do diagnóstico, independente da humilhação, independente do esquecimento, independente de qualquer coisa. Mas ela vai nascer no coração que escolhe confiar em Deus. Escolhe confiar em Deus mesmo no meio das lágrimas que céu não cansam de descer, de cair. Porque o verdadeiro adorador adora antes de ver o milagre. Porque você adorar, querido, quando tudo está bem é muito fácil. Eu te adorarei, Senhor. Eu quero ver você adorar na dor. Adore ao Senhor antes de ver, querido, antes de contemplar. Mesmo que tudo diga que não, mesmo que você olhe para um lado, olhe para outro e não consiga contemplar absolutamente nada. Mas adore antes do seu milagre. Adore antes do seu milagre. Aleluia. Escolha adorar o Senhor. Escolha adorar o Senhor. Aleluia. Jó, queridos, passou por uma situação tão difícil, tão terrível. Que situação daquele homem cujo próprio Deus olhou para o inimigo e disse assim: viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim, que se desvia do mal. E mesmo assim aquele homem que parecia ser tão bom, eita, meu Deus, ele passou por uma situação tão terrível. Ele perdeu tudo, ele perdeu bens, ele perdeu status, ele perdeu a família, ele perdeu a saúde, ele perdeu tudo. Nossa, tudo assim muito próximo, tudo quase de uma vez. Humanamente falando, olha para você suportaria? A gente perde qualquer coisa, não está mais aguentando. Imagine perder tudo isso assim. Humanamente falando, qualquer pessoa perguntaria: onde está Deus? Porque muitos olham para a sua vida e vê a situação que você passa assim: onde é que está o seu Deus? Cadê
Cadê o seu Deus que não fez nada? Cadê o Deus que não curou? Cadê o Deus que não fez? E a gente diz, estou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Se tu é crente, então por que tu passa fome? Né? Mais ou menos assim. Onde está Deus? Ele teria toda e qualquer legitimidade de questionar, querido, mas a reação de Jó foi diferente, porque ele surpreendeu até o céu. E ele declarou, aleluia. Ele declarou, ao se prostrar, ao adorar o Senhor, ele declarou assim: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E olha que ele não tinha perdido pouca coisa, não. Senhor Deus, Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a dor no seu coração, mas uma atitude de confiança no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Paulo e Silas na prisão. Nossa. Presos injustamente, e quantas vezes nos achamos injustiçados. Ah, coitadinho de mim. Oh céus, oh vida, oh azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Nossa, só acontece tudo comigo. Eles foram presos injustamente, eles foram açoitados, eles foram acorrentados. Mas eles não esperaram o milagre, eles cantaram, eles louvaram de tal forma que as cadeias se romperam, a estrutura, querido, chegou meia-noite e tudo ficou lá estremecendo, porque aqueles homens, eles adoraram antes do milagre acontecer. Aleluia! Aleluia! Quer ver a maior adoração da história? Jesus lá no Getsêmani. Oh, que dor! Ele sabia o que ia acontecer, queridos. Ele sabia que ele seria traído, seria açoitado, seria machucado, seria tudo o que ele passou, humilhado, espancado, crucificado. Oh, mas mesmo assim, ele orou: Pai, olha. Aleluia. Sabendo, ele disse assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Imaginou se você soubesse que daqui a meia hora eu ia lhe pegar, iam bater em você, iam enfiar uma lança em você, iam te machucar, você ia sair pelo meio da cidade sendo humilhado, escarnecido, sofrer uma dor inimaginável, suar sangue, e você dizer assim: Pai, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, Deus. Eu sei que vai doer, mas eu sei, Pai, que a tua vontade ela é melhor do que a minha. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Pai. A minha vontade, a minha visão é limitada, mas tu sabes do amanhã, do depois de amanhã, do depois e depois e depois. E eu creio, Pai. Eu creio em Ti, eu confio em Ti. Essa, querida, é a essência da verdadeira adoração. Essa é a essência. Adorar, como eu falei, não é só cantar, é se render à própria vontade de Deus. Quanto de nós queremos nos render à vontade de Deus? Pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelos nossos achismos, por tudo aquilo que nos cerca, pela nossa essência muitas vezes ruim. Nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. Mas Jesus, Ele adorou ao Senhor. Oh, queridos, há pessoas que levantam as mãos no culto e parece que está tudo muito lindo e muito perfeito. Mas apesar de não conseguem entregar seu coração, não conseguem perdoar, não conseguem amar, não conseguem se deixar ser mudadas pelo Senhor.
Estou terminando. A adoração, ela rompe as correntes. Ela muda a atmosfera. Foi assim que Paulo e Silas viram, queridos. A adoração não depende do ambiente. Eles estavam lá encarcerados, boa coisa. Vá lá no preso. Vá lá no presídio. Pastor, está indo um cliente lá visitar. Não sei quantas pessoas numa cela que nem cabe o colchão direitinho. Tem que dormir de ladinho os homens. É boa coisa, queridos? Não. Paulo e Silas não estavam no bom lugar. Esse cliente dele também não está no bom lugar. Mas ele está indo lá adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Há uma conversão sincera naquele homem, em nome de Jesus, eu creio. Aleluia. Talvez alguém tenha chegado esta noite se achando preso. Presos nas grades, preso pelo medo, preso pela ansiedade, preso pela culpa, por um diagnóstico, preso por uma notícia, por uma luta dentro da sua própria casa. Aí o inimigo olha e diz assim: você perdeu. Perdeu, não tem mais jeito. Alguém da sua família pode dizer: perdeu, não tem mais jeito. Uns podem dizer: perdeu, não tem mais jeito. Mas Deus pergunta: mesmo preso, você consegue me adorar? Jesus pergunta para você esta noite: mesmo nas suas prisões, nas suas amarguras, na sua tristeza, nas suas insatisfações, nos seus problemas, em tudo aquilo que você tem vivido, tem passado, você consegue me adorar? Adorar de verdade, com o coração sincero, verdadeiro, honesto. Você consegue me adorar? A adoração verdadeira não precisa esperar a prisão acabar. Não. Ela vai transformar a prisão no lugar de encontro com Deus. A adoração vai transformar o seu problema, a sua dificuldade no lugar de encontro com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Talvez a sua tempestade não tenha passado, não tenha terminado. A sua oração ainda não tenha sido respondida. As portas ainda estejam fechadas. Mas olha para mim esta noite, querido. Olha para mim, Deus vai modificar o quadro em nome de Jesus. Não permita que a prisão cale a sua adoração. Não permita. Se coloca de pé diante do Senhor e não permita que nada interfira a sua adoração. Aleluia. Existem milagres, queridos, que só acontecem quando alguém decide cantar à meia-noite. Adorar o Senhor. Se Deus continua procurando verdadeiros adoradores, será que Ele encontraria um adorador em mim? Já se perguntou? Será que o Senhor encontraria um adorador em mim? Aleluia. Ninguém pode responder por você, nem o seu cônjuge, nem o seu filho, nem o seu amigo, nem o seu líder, nem o seu pastor. Ninguém pode responder. Só você. Sabe por quê? Porque Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece as intenções, Ele conhece as lágrimas escondidas, Ele conhece as batalhas silenciosas, Ele conhece os olhos, os joelhos dobrados, quando ninguém vê. Só você sabe o seu nível de entrega diante do Senhor. É assim que nasce a verdadeira adoração. Talvez Deus tenha permitido que você tivesse vindo até aqui para ouvir apenas uma frase: o Pai ainda está procurando. O Pai ainda está procurando. Aleluia, Ele continua.
procurando mulheres, homens, jovens, crianças, família, todos. Ele procura um coração disposto e disponível e verdadeiro e sincero, aberto, para ser um adorador. Aleluia!